As varizes acometem homens, mulheres em diferentes fases da vida. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com a cirurgiã vascular, doutora Letícia Costa, que está hoje aqui no Doutor TV Online para tirar as nossas dúvidas. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la de volta. Obrigada, Salatiel. Fico muito agradecida pelo convite novamente. Doutora, tem novidades no tratamento das varizes, mas para a gente começar o nosso bate-papo, vamos falar das causas. Que as varizes surgem tanto em homens quanto em mulheres. As mulheres são mais afetadas, correto? Correto. É uma doença muito mais frequente nas mulheres, apesar de também poder acometer homens. Certo. Quais são as causas mais comuns nas mulheres? As varizes são uma doença essencialmente hereditária, né? Então já tem uma causa genética que vai favorecer o surgimento das varizes. Só que existem outros fatores, que a gente chama de fatores de risco, que contribuem para o surgimento das varizes. O sexo feminino é um deles, por isso ser mais frequente nas mulheres, mas também obesidade, sedentarismo, uso de hormônios anticoncepcionais. Quem fica muito tempo na mesma posição, trabalha longos períodos do dia ou sentada ou de pé parada, e também com a idade. E nos homens, quais são os motivos? Nos homens também são esses fatores de risco, exceto a questão hormonal, né? Porque na verdade é o hormônio feminino que provoca a dilatação das veias, e os homens também não engravidam, né? Que é um outro fator de piora nas mulheres. Certo. Bom, e os tratamentos evoluíram nos últimos tempos. As tecnologias, né, novas tecnologias ajudam no tratamento, inclusive sem cirurgia. Fala um pouco para a gente quais são esses recursos que nós temos hoje em dia. Hoje, esses tratamentos menos invasivos e mais modernos substituem a cirurgia em até 86% dos casos. Então, a gente tem a escleroterapia com espuma, que pode ser feita desde aqueles vasinhos bem finos e até na safena, substituindo uma cirurgia convencional. Temos o laser transdérmico, que é feito em consultório médico para vasinhos e para microvarizes. E a gente tem também o laser endovenoso ou endolaser, que hoje é o padrão ouro para o tratamento de safena doente. Então vamos focar no padrão ouro, doutora. O que seria o endolaser na prática? O endolaser, ele é uma fibra ótica, né, uma fibra de laser mesmo, e a gente vai fazer o quê? Cauterizar essa safena. Então, é um tratamento da safena feito ambulatorialmente, ou seja, a gente pode fazer isso em consultório médico e até mesmo com anestesia local, com ou sem uma sedação leve. Como que funciona? A gente substituiu a cirurgia convencional com corte pelo laser endovenoso. Então, a gente faz uma punção, ou seja, um furinho com agulha ali na perna para a gente pegar essa safena, e através desse furinho a gente vai introduzir essa fibra de laser por dentro da veia. Essa fibra é conectada a um gerador e a pontinha da fibra esquenta. E aí aquele calor ali da fibra vai provocar a cauterização dessa veia por dentro. Então é um procedimento que, por não arrancar a safena igual a cirurgia convencional, é um procedimento que gera menos dor, menos hematoma no pós-operatório e uma recuperação muito mais rápida. Excelente. Então, esses são os benefícios, os principais benefícios. A recuperação do paciente e até a própria cirurgia muito menos invasiva, certo? Sim, porque aí não tem aquele corte que antigamente a gente fazia um corte na virilha de em torno de 2, 3 centímetros para a gente poder laçar, né, alcançar essa safena, laça e a gente arrancava a veia. Então, hoje a gente faz a cauterização dessa safena com laser através de um único furinho. Então, não precisa de ficar internado no hospital, pode fazer o procedimento ambulatorialmente mesmo. E uma recuperação muito melhor. E o retorno às atividades, claro que depende de cada caso, mas muito mais rápido. Dá para falar uma média? Dá. É em torno de 3 a 7 dias. Mas já vi pacientes que operaram um dia e trabalharam no dia seguinte normalmente. Doutora, as varizes, elas são tratáveis, principalmente quando tem um diagnóstico precoce. Os cuidados realmente com a saúde devem partir do princípio preventivo. Mas após o tratamento de varizes, pode ter uma reincidência? Sim. Varizes é uma doença que não tem cura, né? Exatamente por ser genética. Então, a gente consegue controlar
melhorando aqueles fatores de risco, eliminando alguns fatores de risco que dá para ser eliminados, como, por exemplo, o sedentarismo e a obesidade. Só que por ter o componente hereditário importante, varizes vão reaparecer ao longo do tempo. Importante ressaltar que não são as mesmas varizes que foram tratadas, essas não voltam, só que surgem novas varizes ao longo do tempo. E aí, por isso que é uma doença que precisa de manutenção. O que eu sempre explico para as minhas pacientes, a gente vai fazer o tratamento agora, só que anualmente você vai voltar ao consultório para uma avaliação, e nessa avaliação a gente vai definir a necessidade de um novo tratamento ou não. Excelente, doutora. Então, você que está acompanhando aqui a nossa conversa, vale adotar hábitos saudáveis e visitar o seu médico periodicamente. Eu conversei com a doutora Letícia Costa sobre endolase. Os contatos da doutora estão aqui. Se você ficou com alguma dúvida, eu tenho certeza que ela irá te responder e até lhe atender. Doutora, você consegue atender através da teleconsulta ou só presencial? Eu atendo consulta online também, só que os tratamentos são feitos presenciais, né? Não tem jeito. Mas, principalmente para quem mora fora, a consulta online, ela minimiza, né? Otimiza o tempo e minimiza as vindas ao consultório. Então, é possível fazer a consulta online, eu avalio através de fotos e imagem, eu já solicito os exames necessários, a paciente já me envia tudo isso e ela pode vir ao consultório já para iniciar o tratamento. Consegue otimizar o processo. Doutora, muito obrigado e vamos combinar de voltar para tirar novas dúvidas aqui sobre varizes. Combinado, obrigada. E eu espero você também aqui no nosso canal para o nosso próximo bate-papo.